Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós iremos falar sobre tratamento de dados utilizando o Microsoft Power BI. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno convite a vocês. A partir do próximo dia 15 de janeiro, nós estaremos ao vivo toda segunda-feira às 8h30 da noite com aulas de Power BI e inteligência de negócios. Então é isso mesmo, se você quiser participar, é só deixar o seu nome e e-mail aí no link que está na descrição do vídeo. Você vai clicar, fazer o seu cadastro e você receberá toda segunda-feira o link para você participar dessas aulas que serão ao vivo e aulas totalmente gratuitas. Então clica aí, faça seu cadastro que a gente se vê toda segunda-feira às 8h30 falando sobre Power BI e case aí sobre inteligência de negócio, ok? Então vamos lá, falando aí, deixando o nosso recado, nós vamos agora para a nossa aula de hoje, onde nós iremos ver um pequeno case de tratamento de dados. Estou aqui no Power BI. A gente vai clicar aqui em editor de consultas, tem duas tabelas, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês fazerem o download desse modelo, são duas tabelas bem simples que a gente vai ver aqui agora. Vou clicar em editor de consultas e aqui vocês vão ver, a primeira tabela é uma tabela chamada transporte, onde eu tenho aqui duas colunas, uma com um código do tipo de transporte e outra descrição, que se refere basicamente a 3 linhas. Poderia ser várias linhas aqui, onde eu tivesse um código e as suas descrições. E eu tenho também uma tabela F pedidos, e nessa tabela nós queremos aqui fazer o seguinte. Nós queremos pegar essa coluna chamada tipo transporte e converter para essa descrição aqui basicamente. Existem várias maneiras de se fazer isso e hoje eu vou mostrar uma maneira bem diferente, bem legal para vocês utilizarem aí, inclusive serve para diversas situações, ok? Então, primeiro, antes de fazer a maneira que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar como é a maneira comum que as pessoas costumam fazer. Normalmente as pessoas costumam mesclar, essas duas tabelas, clicando nessa nossa tabela de F pedidos, vem aqui em mesclar consultas e aqui ela vem aqui em mesclar consulta e escolhe as nossas tabelas. Eu vou selecionar aqui a minha tabela de transporte e faz aqui a relação entre essa coluna tipo transporte com a coluna código. Clicando em OK, ele vai trazer para a gente aqui a relação. Depois é só expandir e trazer para a gente também a descrição, que é o que a gente deseja. Eu vou desmarcar aqui. E essa é a forma simples, obviamente, bem rápida de se fazer, porém gerou para a gente aqui 2 passos, ok? E se a gente precisasse depois utilizar essa descrição por esse código em outras situações, a gente teria que fazer outra referência dessa forma, ok? Então, para isso, hoje eu vou ensinar vocês a criar uma função personalizada, vai ser uma função bem rápida, e também como que a gente pode utilizar essa função em vários contextos aí das nossas consultas, ok? Vai servir para utilizar em vários locais. Então, eu vou apagar aqui esses 2 passos que foi montado aqui, e a gente vai fazer a nossa função personalizada. E aqui eu vou ensinar para vocês um primeiro truque na aula de hoje, que é onde que a gente vai conseguir fazer a navegação dentro de uma tabela e registro utilizando a linguagem M. E é por isso que a nossa playlist chama Mr. M. Eu vou clicar aqui, nova consulta, e vou clicar aqui em uma consulta nula, ok? Nós temos aqui uma consulta nula e nós vamos fazer a referência nessa consulta à nossa tabela de transporte. Então vai ser bem simples, eu vou dar um zoom aqui para vocês, nós vamos escrever aqui, igual. Vamos lá, deixa eu dar o zoom. Nós vamos escrever aqui igual transporte. Transporte. E ele vai trazer para a gente aqui a nossa tabela de transporte bem rapidamente. Aqui eu vou começar a ensinar vocês como fazer a navegação até um determinado registro de uma tabela. Vamos lá, o primeiro segredo quando a gente está trabalhando com a linguagem M é que a gente pode utilizar as chaves para fazer navegação, ok? Essa navegação pode ser de um registro, pode ser dentro de uma linha específica de uma lista, mas neste caso nós estamos dentro de uma tabela e nós vamos navegar até um registro específico. Depois que nós colocamos a chave, nós vamos fazer a procura desse registro. E para isso, eu vou colocar um colchete aqui e escrever o nome da coluna. A nossa coluna chama COD, vou colocar igual e falar qual que é o registro que eu quero. Lembrando que essa coluna tem que ser uma coluna que contém um código, ele não pode se repetir, ok? Então nós vamos colocar aqui igual e vamos colocar aqui entre aspas o código que eu quero. Vou supor que eu quero o código P e vou dar um Enter. Vocês vão ver que ele vai navegar até esse registro 1 aqui, que é o registro onde nós estamos com o código P, e vai trazer para a gente aqui o registro, ok? Se eu quisesse trazer uma coluna específica, eu poderia aqui agora também colocar novamente um colchete e escrever o nome da coluna. Se eu escrever descrição aqui, eu vou dar um Enter e ele vai trazer somente o P de PAC, ok? Então a gente pode ver que essa coluna aqui, ok? Ela traz pra gente justamente o que a gente deseja. Eu já poderia inclusive utilizar essa coluna aqui diretamente lá na nossa tabela. Então eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl C, a gente viria aqui, por exemplo, na nossa tabela de F pedidos. Deixa eu tirar o zoom aqui. Adicionar uma coluna personalizada é uma das maneiras de se fazer, ok? Adicionar uma coluna personalizada. E eu digitaria aqui, olha, descrição transporte e colocaria essa fórmula aqui. E no lugar do P aqui, vocês vão ver, a gente teria que, na teoria, ok? Na teoria, colocar aqui o tipo de transporte, dando ok.
vocês vão ver que ele traz para a gente aqui a nossa descrição. É uma das formas de se fazer, porém, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero converter isso que a gente fez em uma função. Então eu vou apagar novamente isso aqui. Nós vamos voltar aqui na nossa consulta e nós vamos agora transformar isso aqui em uma função. Como é que a gente faz isso? A gente vai abrir o nosso editor avançado, mas antes eu vou dar um nome aqui, ó, vou chamar aqui de get nome transporte, ok? É o nome que vai ser o nome da nossa função. E eu vou no nosso editor avançado aqui, vou dar um zoom novamente e nós vamos fazer uma pequena modificação. Para converter qualquer consulta que a gente acabou de criar em uma função, nós vamos colocar aqui entre parênteses, ok, o nome dos nossos parâmetros, que no caso a gente só vai precisar de um parâmetro que é o parâmetro código, ok? Que é o código. E nós vamos falar que esse parâmetro ele tem que ser do tipo texto, as text. Isso aqui especifica que o nosso código ele é do tipo texto. E agora, para converter isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o sinal de igual e o sinal de maior que, como se fosse uma seta, indicando que essa nossa função aqui, ela tem que executar esse bloco let in aqui, ok? Depois a gente pode entrar em detalhes aí, eu vou explicar melhor em outras ocasiões sobre esses blocos e outras coisas mais, outras particularidades da linguagem M. Então aqui agora a gente tem o código P, eu vou substituir esse P pelo nome da nossa variável código. Somente isso. Vocês vão ver que essa nossa função aqui, ó, ela será responsável por, ao passar um código, trazer a descrição. Vou dar OK, ó, vamos lá, dar um concluído. Vocês vão ver que ele gerou para a gente aqui uma função, ok? Se eu digitar aqui, por exemplo, P e mandar invocar, ele vai gerar uma consulta para a gente, trazendo o código do PAC, ok? Eu vou excluir aqui. Vamos lá, vou colocar no outro código aqui. Vou digitar, por exemplo, o S, vou mandar invocar, vocês vão ver que ele vai trazer para a gente o sedex. Tranquilo? Então vamos excluir. E agora a gente já tem uma função criada aqui chamada getNome. Então a gente já viu a nossa primeira dica, como criar uma função e também como fazer navegação utilizando aqui os colchetes quando a gente tem uma tabela, ok? Então, se você tem uma tabela, digite o nome da tabela. Entre chaves você vai colocar aqui o registro. Se você precisar de duas combinações de chaves aqui, código e mais algum, você pode colocar vírgula e informar a segunda coluna e depois qual coluna que você quer trazer, no caso, descrição. Então isso aqui falou o seguinte, vá na tabela transporte, procure pelo código, que no caso vai ser informado aqui, e traga para mim a coluna descrição. E é isso aqui que a gente fez. Se a gente viesse aqui agora na nossa tabela de pedidos, a gente poderia criar uma coluna personalizada. Vamos lá, adicionar a coluna personalizada e adicionar aqui aquele código. Olha lá, vou digitar aqui de novo, descrição transporte, e eu poderia chamar o get nome transporte, ok? Com, entre parênteses aqui, dentro do parênteses, o nome da coluna, que é o tipo transporte, que é justamente esse código que está aqui. Vou dar OK, ele vai trazer para a gente aqui a nossa descrição do transporte, ok? Mas ainda não é o segredo que eu quero mostrar para vocês. A gente já viu algumas maneiras de se fazer isso, mas o que eu quero fazer é converter justamente essa coluna diretamente, sem a necessidade de adicionar uma nova coluna ou expandir como a gente havia feito ao mesclar. Então, tendo a nossa função aqui criada, a gente vai agora transformar isso aqui. E a gente pode utilizar essa função em diversos contextos, ok? A gente pode utilizar aqui em outras situações que precisasse a gente converter esse nome para o código para o nome para sua descrição, ok? Então vamos lá. Feito isso, agora eu vou transformar isso aqui. Porém, a gente não tem aqui na guia transformar uma função personalizada. Como que a gente faz isso? Eu vou ensinar para vocês um pequeno truque agora. A gente vai mandar converter essa coluna aqui para minúsculo, maiúsculo ou qualquer outra coisa que a gente deseja, ok? Então vamos vir aqui em transformar. Nós vamos vir aqui em formato, eu vou colocar em minúsculo. Ele vai converter isso aqui para a letra minúsculo, mas vocês vão ver que ele converteu aqui, ó, o nosso texto em minúsculo, que eu vou até mudar o nome dessa nossa etapa para descrição transporte, ok? É só o nome da etapa mesmo, aqui não influencia em nada. Prestem atenção, o que ele fez? Ele adicionou para a gente um código da linguagem M, que ele faz basicamente uma transformação de colunas, ok? Da nossa etapa anterior, pegando a coluna tipo transporte, e aqui ele utilizou uma função chamada text.lower. Essa função, ela converte para minúsculo, é uma das funções de texto, e ela converte para minúsculo. Neste caso, no lugar desta função, eu vou chamar diretamente a nossa função getNomeTransport. Olha que legal! Vou dar um Enter e ele já faz a conversão aqui sem a necessidade de a gente adicionar uma nova etapa aqui, uma nova coluna, ok? Feito isso, pessoal, a gente pode utilizar esse nosso exemplo aqui de função em várias situações. Aí pode vir uma outra pergunta para finalizar esta aula aqui, essa primeira aula com dicas da linguagem M aí, de forma matadora. O que a gente pode fazer? Essa nossa aula aqui, a gente vai, ao invés de utilizar a função, imagine, por exemplo, a situação que eu não precise, ok?
dessa função em outras consultas. Eu só preciso dentro dessa minha consulta fPedido. Eu posso também jogar essa minha função para ela não precisar ficar aqui para dentro de fPedido. Ok, Laender, como que eu faço isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na nossa função, nós vamos no editor avançado e vamos copiar o código dessa nossa função, ok? Eu vou copiar para a gente não precisar fazer novamente e vamos trazer aqui. Eu vou criar uma etapa que vai ser justamente aquela função. E qual vai ser o nome da função? Vou chamar, por exemplo, de getNome, só para abreviar, ok? Eu vou vir aqui no editor avançado na nossa consulta, onde eu quero, que é fPedidos, e pode ser até antes de fonte. Ó, vou vir aqui e vou adicionar o nome da minha medida, o nome da minha função que eu quero, que será exclusiva dessa minha tabela, ok? Dessa minha consulta. Vou chamar aqui de getNome, ok? Para não ficar repetido ali com o getNome transporte. Vou colocar igual e colar justamente aquilo lá que a gente fez. Preste atenção, depois que colamos lá, nós temos que colocar uma vírgula para delimitar aqui do restante da nossa consulta. Isso aqui faz justamente, se você quiser identar aqui, olha, nós vamos dar um tab aqui para colocar para dentro, ok? Vou identar aqui para ficar mais organizado. Isso aqui é justamente o texto dessa nossa getNome. Então, getNome, ela é justamente uma função. Feito isso, nós vamos dar um concluído, ok? E aqui nessa nossa etapa, ó, perceba que ela gerou um getNome para a gente aqui, que é a nossa função. E aqui em descrição transporte, onde está getNome transporte, eu vou tirar o transporte, vou chamar o getNome que eu coloquei aqui, ó. Vou dar um Enter, perceba que ele não vai mudar nada. E dessa forma eu poderia, por exemplo, excluir essa minha função personalizada daqui, e eu tenho uma função personalizada dentro da minha consulta aqui. Então a minha primeira etapa é justamente as funções, ou você pode criar várias funções, e aqui dentro você vai ter as suas etapas normalmente, ok? Então, descrição que transporte eu peguei e chamei a minha etapa chamada getNome, que é a minha função, e dessa forma eu consegui montar aí uma consulta bem personalizada que atenda aí algumas situações que a gente precisa, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Espero que vocês deixem o seu like aí se gostou, se inscreva no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações para você receber sempre novas aulas como essa aqui, ok? Então, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!